Era uma manhã clara de fevereiro, com cheiro de sangue na brisa fresca da manhã. Conteúdo patrocinado. Uou! Um profundo grito de guerra ecoou, enquanto os ghouls que estavam ocupados removendo os órgãos dos cadáveres de orc, goblin e kobold e preparando-os para o café da manhã olharam surpresos para a fonte do grito de guerra. Vigaro olhou para o sol da manhã. Oi, Vigaro não cresceu? Não pode ser, ele subiu de nível? O corpo de Vigaro, que já tinha mais de 2 metros de altura, havia crescido um tamanho maior. Sua cabeça de leão era mais masculina, suas presas eram mais grossas e fortes, e os músculos de seus membros cresceram, mantendo sua flexibilidade. Sua aparência era aquela associada a indivíduos que eram lendários para os ghouls, indivíduos que não existiam neste ninho do diabo há várias centenas de anos. Berserker. Um ghoul berserker. Vigaro era um ghoul bárbaro com longos anos de experiência como guerreiro. Na batalha da noite passada, ele derrotou vários generais orc que eram do mesmo nível que ele, bem como noble orc que era um nível mais alto, ganhando uma grande quantidade de pontos de experiência. Ao mesmo tempo, o nível de suas habilidades também melhorou, então parecia que ele havia cumprido os requisitos para aumentar sua classificação. Embora não fosse tão bom quanto os lendários ghoul tirantes, os ghouls aplaudiram e gritaram o nome de Vigaro ao testemunhar o nascimento de um ghoul berserker, que diziam ser capaz de massacrar 100 soldados humanos sozinho. 5 minutos depois, Vandaliel recebia logo pela manhã as críticas de 3 belas mulheres. Alguns podem ter ciúmes dele, mas se alguém dissesse isso a ele, ele provavelmente responderia: pelo menos na minha profissão, isso não é uma recompensa. Ouça, garoto. Você é de fato nosso líder, mas isso não significa que você deve assumir o papel de acabar com o líder do inimigo. É verdade que eu teria sido apenas um obstáculo em uma luta contra aquele nobre orc, mas você não teve que voar de repente para enfrentá-lo sozinho. Se você trouxesse seus aliados e recebesse o apoio deles desde o início da luta, talvez não tivesse que confiar em um plano tão perigoso, certo? Isso mesmo, pensei que fosse desmaiar quando Sam me contou o que aconteceu. Vandaliel, você ainda é uma criança que não tem nem 3 anos. Isso estava indo longe demais. Apenas Vandaliel podia ver e ouvir Darcia, que mais o repreendia, então Zadiris e Basdia ficaram com a impressão de que apenas os dois estavam protestando contra ele. Sim, desculpa. Sem desculpas, Vandaliel desculpou-se sinceramente. Olhando para trás, foi realmente imprudente para ele atacar Bugogan por conta própria, deve ter havido outras maneiras. Ele fez Zadiris, Basdia e, acima de tudo, Darcia se preocupar com ele. Como Basdia disse, se eles tivessem atacado Bugogan com todos juntos desde o início e usado flechas, jogando armas e ataques mágicos à distância enquanto Vandaliel retardava, poderia ter sido possível tornar Bugogan indefeso, embora levasse algum tempo, para acabar com ele. Este método teria funcionado ainda melhor se Vandaliel tivesse aplicado deado e poisa nas flechas dos ghouls e armas de arremesso também. E embora fosse difícil evitar que Bugogan matasse alguém, o risco de alguém morrer provavelmente não era muito diferente do risco de Vandaliel morrer quando permitiu que Bugogan cortasse suas costelas, externo e pulmões. Depois de ter uma noite para pensar com calma sobre isso, Vandaliel percebeu que outros métodos estavam disponíveis para ele. E embora Vandaliel não soubesse disso na época, ele sabia que havia perdido a presença de espírito naquela época. Bem, isso era natural, foi sua primeira batalha real em muito tempo, e foi uma batalha em larga escala também. Vandaliel consolou-se dizendo isso a si mesmo enquanto se preparava para longas reclamações. Mas isso só mostra o quanto você se preocupa com todos os ghouls, Vandaliel, então vou ignorá-lo apenas desta vez. Mas não faça isso de novo, ok? Mas também é verdade que não éramos fortes o suficiente para que você confiasse em nós. Na verdade, eu atirei flechas naquele noble orc, mas todas foram eliminadas por sua espada mágica. Isso nem pode ser chamado de suporte, não consegui criar nenhuma abertura. Desculpa, Van. Eu fiz você fazer uma coisa tão imprudente porque ainda sou inexperiente. De fato. E graças a você, rapaz, não sofremos uma única baixa. Porque você distribuiu seus itens mágicos, nos fortaleceu com suas habilidades, transferiu seu mana para nós e deixou os magos inimigos indefesos. Se você considerar essas coisas, estávamos exigindo o irracional de você desde o início. Peço desculpas, garoto. E,
No entanto, embora Vandaliel esperasse que eles ficassem mais zangados com ele, Darcia rapidamente o perdoou, enquanto Basdia e Zadiriz até se desculparam em troca. Vandaliel ficou chocado, mas nenhum deles retirou suas palavras. Isso é tudo? Quando Vandaliel fez essa pergunta, os três piscaram surpresos. Sim. Você também não quer ser repreendido, não é, garoto? Zadiriz e os outros dois pareceram surpresos com o motivo de ele fazer essa pergunta, e Vandaliel respondeu sem pensar. Eu não, mas a repreensão que enfrentei até agora foi mais dura e mais longa. Nas vidas passadas de Vandaliel na Terra e em Lambda, ele nunca foi abençoado com a velhice. O tio que o criou na Terra sempre o repreendia com uma combinação de violência e gritos raivosos. E como ele estava preocupado em manter as aparências externas, sempre esperou até que eles voltassem para casa para fazê-lo. Além disso, ele nunca ouviu o lado de Vandaliel da história, ou tentou entender por que as coisas aconteceram como aconteceram. Ele nunca apontou como Vandaliel deveria melhorar a não ser dizendo, nunca mais faça isso, e mesmo depois de repreender Vandaliel, ele nunca pensou em como deveria impedir Vandaliel de repetir seu comportamento. E o motivo de sua repreensão foi, seu órfão de merda, você está sendo um fardo para mim tentando ter os mesmos luxos de uma pessoa normal. Você só pode estar brincando comigo. Então Vandaliel só sentiu raiva e medo em relação a ele. Quando sua tia o repreendeu foi apenas longo. Ela reclamava sem parar em um tom sombrio, sem fazer sentido enquanto divagava sem parar. Ela não pararia até que estivesse satisfeita ou precisasse fazer outra coisa. O pior foi quando ela disse, você me fez perder tanto tempo repreendendo você, e depois passou as próximas horas repreendendo-o. Os professores de sua escola o repreendiam sem pensar muito ou se esforçar sempre que algum tipo de problema ocorria. Em vez de tentar pensar sobre quem ou o que havia causado o problema, era mais fácil para eles culpar o menino que estava sempre agindo de forma suspeita e vestido com roupas velhas e pretas. Na verdade, era assim que sua turma do ensino fundamental era mantida em ordem, e Vandaliel presumira que essa era a maneira correta de a escola lidar com as coisas. Com essas lições em mente, ele conseguiu viver uma vida tranquila no ensino médio e no ensino médio, sendo tão discreto quanto o ar. E então, em Origin, ser repreendido mudou de significado para se tornar ser punido. Em Origin, Vandaliel era um mero animal de laboratório e para os pesquisadores que o criaram, ele era algo que precisava ser treinado, não educado. Punhos foram substituídos por choques elétricos e protestos foram substituídos por palavras que eram como facas que arrancavam seus pulmões. Claro, eles não tinham motivos para ouvir as reclamações de Vandaliel e os pesquisadores sempre priorizaram sua própria conveniência em primeiro lugar. Mesmo obedecendo a todos os seus comandos, houve momentos em que ele foi punido por razões absurdas como experimentos onde a eletricidade passou por seu corpo, deixando-o convulsionando no chão, para testar se as propriedades de sua mana mudariam se ele fosse submetido a esforços extremos. Dor. Como resultado dessas experiências traumáticas, Vandaliel ficou com muito medo de que as pessoas ficassem com raiva dele. Se fosse alguém que ele não se importasse em matar, alguém que ele quisesse matar, alguém que ele fosse capaz de matar, tudo bem. Ele não tinha medo de lutar e matar, mas ele estava com medo de que aqueles que ele não podia matar ficassem com raiva dele e o repreendessem. Claro, ele não pensou por um momento que Darcia, Zadiriz ou Basdia agiriam como seu tio ou aqueles pesquisadores. Mas mesmo assim, ele estava apavorado. Vandaliel, me desculpe, eu realmente sinto muito por assustar você. Darcia teve uma ideia aproximada sobre o passado de Vandaliel e o que ele havia passado. Ela não tinha um corpo físico, mas envolveu-o gentilmente com seus braços frios em forma de espírito. Conteúdo patrocinado. Não é nada que você precise se desculpar, mãe. Foi um trauma que ele teve de suas vidas anteriores. Teria sido injusto esperar que Darcia fizesse um esforço para ser cauteloso sobre isso. Ela foi a primeira mãe neste mundo a criar um filho com memórias de suas vidas anteriores, então não havia exemplos para ela seguir. No entanto, como os outros dois não sabiam que Vandaliel possuía memórias de suas vidas anteriores, eles só podiam fazer a suposição incorreta. Rapaz, eu nunca ouvi detalhes sobre sua mãe. Que tipo de pessoa ela era? Quero dizer, normalmente, como ela era e como ela agia quando estava com raiva de você, Van? Seus olhos eram simpáticos e suas palavras eram inarticuladas. Vendo isso, Vandaliel percebeu que eles estavam pensando que sua mãe havia abusado dele.
Não, não é isso, não era minha mãe. Esta é a oportunidade perfeita, então vou falar sobre minhas circunstâncias. Posso ligar para o vigário aqui? Vandaliel, você não precisa se preocupar comigo. Eles não podem me ver, afinal ponto. Eu me preocupo com isso. Você sendo incompreendida me deixa triste também, mãe ponto. Vandaliel não queria que Zadiriz ou qualquer outra pessoa tivesse uma impressão errada de Darcia, e ele planejava contar a eles sobre suas circunstâncias de qualquer maneira, então decidiu aproveitar a oportunidade para contar tudo a eles. Entendo, então é isso que... O fato de Vandaliel possuir memórias de sua vida anterior e da anterior a esta, e o fato de ter vivido essas vidas em outros mundos. O fato de que uma centena de pessoas com habilidades que ultrapassavam o bom senso, habilidades que Vandaliel não tinha, estariam reencarnando neste mundo no futuro. Quando Vandaliel contou esses fatos a Zadiriz e aos outros, eles ficaram surpresos e por algum motivo pareceram entender. Era melhor do que eles não acreditarem nele, mas Vandaliel ficou perplexo por eles acreditarem nele com tanta facilidade, então eles explicaram o porquê. Você é uma criança que possui 100 milhões de mana e usa Death Attribute Magic, algo que nunca existiu antes neste mundo. Mesmo considerando o fato de que você é um Dhampir, ter um passado tão inacreditável torna isso mais crível. Você sabe muitas coisas, considerando que você não tem nem 3 anos, Van. Esse seria o caso mesmo que Sam e os outros lhe ensinassem coisas. Faz sentido se todo esse conhecimento for de suas vidas anteriores. Sim, é como aqueles dois disseram. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Agora que você mencionou, isso faz sentido para mim também. Ponto. Bem, ainda é uma surpresa que haverá mais 100 pessoas como você, garoto. Ponto. 100 pessoas com mais de 100 milhões de mana, hein? Adiriz e Basdia pareciam profundamente pensativos com expressões graves em seus rostos enquanto imaginavam homens e mulheres jovens com 100 milhões de mana se tornando aventureiros ou cavaleiros e magos sob o emprego de nações humanas, mas Vandaliel balançou a cabeça. Não, acho que eles terão muito menos mana do que eu. O que? É assim mesmo? Sim. A razão pela qual tenho tanto mana é porque não tenho mais nada. Ponto. Além de Vandaliel, Rodcourt concedeu a 100 pessoas reencarnadas habilidades e afinidades semelhantes a truques para diferentes atributos de magia. A quantidade anormal de mana de Vandaliel foi uma compensação por sua falta dessas coisas. Rodcourt havia explicado que a moldura vazia de Vandaliel armazenaria grandes quantidades de mana, mas olhando de outra forma, isso significava que os outros não possuíam essa moldura vazia. Suas estruturas foram preenchidas com habilidades de trapaça e diferentes atributos de magia. Não havia como eles terem uma moldura vazia. A maioria deles provavelmente teria um pouco mais do que os 10.000 manas que os magos de primeira classe de Lambda teriam. Quando Vandaliel disse isso, Zadiriz e Basdia soltaram um suspiro de alívio. Entendo, isso é reconfortante de ouvir. Ponto. Mas ainda assim, eles têm habilidades de trapaça, você sabe. Ponto. Eu não sei exatamente o que essas habilidades semelhantes a trapaças podem ser, mas o fato de você ter 100 milhões de mana já está além dos limites do bom senso, garoto. Ponto. Como Zadiriz disse, os magos deste mundo que poderiam ser chamados de primeira classe teriam talvez pouco mais de 10.000 manas. Mesmo monstros enormes que poderiam derrotar aventureiros de classe A ou S que eram conhecidos como super-humanos poderiam possuir apenas 100.000 manas. 100 milhões de mana era algo que poderia ser comparado aos deuses e ao rei demônio que existia na era dos deuses. É assim mesmo? Bem, se eu pudesse usar a magia dos atributos normais, então esse poderia ser o caso. Ponto. Mas o dono daquele mana, Vandaliel, ainda tinha apenas uma vaga noção de quão vasto ele realmente era. Ele era incapaz de usar magia de atributo de fogo ou de atributo de terra que era fácil de usar em batalha, e como sua habilidade com maestria em magia era insuficiente, ele gastou pelo menos vários milhares de mana para lançar um feitiço. Ele não sentia que poderia dizer que seu próprio poder era muito parecido com uma trapaça. Sabe, acho que seria bom para você ter um pouco mais de confiança em si mesmo, Vandaliel. Ponto. Farei o meu melhor. Deixando isso de lado, acho que posso causar problemas para todos se continuar como o Rei Gol. Os caras que vão reencarnar aqui só viveram em mundos onde os humanos são as únicas criaturas inteligentes, então não sei como eles vão agir. A tela de status e as habilidades deste mundo eram sistemas semelhantes aos usados pelos jogos na Terra e no Origin.
Eles podem decidir matar todos os monstros à vista, como alguém pode fazer em um jogo. Não, seria bom se eles massacrassem monstros. O problema era se eles decidissem fazer o mesmo com as raças criadas por vida, que eram designadas como monstros pelo Império Amid. Isso nem é preciso dizer para os Ghouls, que nem eram considerados uma das raças criadas por vida. E se fossem amigos de Vandaliel, havia uma chance real de começarem a pisotear os Ghouls com entusiasmo e indiscriminadamente, até mesmo mulheres e crianças. Pensando nisso racionalmente, Vandaliel e as outras 100 pessoas reencarnadas não eram hostis. O erro e o infortúnio de Rodcourt se alinharam, resultando na reencarnação de Vandaliel em Origin para ser desconhecido para o resto deles. E eles simplesmente desferiram o golpe final quando ele estava em um estado de morto-vivo. No entanto, depois de ter sido eliminado na origem, Vandaliel declarou que mataria todos eles, então não sabia o que aconteceria. Mesmo que originalmente reencarnassem juntos, se alguém fosse convidado a ser amigo de alguém que gritou que os mataria, até Vandaliel balançaria a cabeça. Se Rodcourt estivesse observando Vandaliel agora e soubesse que seu desejo de vingança havia desaparecido, tudo bem, mas essa esperança era pequena. Não parecia que aquele Deus estava mantendo um olho adequado no mundo da origem em que reencarnamos. Se Rodcourt estivesse observando, ele poderia pelo menos ter enviado uma mensagem para Memia Hiroto e os outros para salvar Vandaliel. Por não ter feito nem isso, Vandaliel não esperava nada dele. E então Vandaliel pensou que deveria desistir de seu título agora que havia destruído a grande vila do Noble-Work, mas Zadiriz e os outros pensavam o contrário. Isso pode realmente ser o caso, mas essas 100 pessoas devem ser reencarnadas aqui na ordem em que morrem naquele mundo chamado Origem, não todas de uma vez, não é verdade? Nesse caso, estamos falando de algo que não acontecerá por muito tempo e cada vez que aparecerem, não devem aparecer em grande número. Estou errado? Quando Vandaliel foi morto em Origin, eles pareciam ter 20 e poucos anos. Mas eles foram enviados para exterminar o morto-vivo que apareceu no laboratório secreto da nação militar. Eles pareciam estar fazendo um trabalho perigoso. Portanto, havia uma chance de que alguns tivessem cometido um erro em seu trabalho e morrido meio ano ou um ano depois de Vandaliel. No entanto, eles tinham a proteção de sua afinidade por diferentes atributos de magia, boa sorte e destinos, bem como suas habilidades de trapaça. Todas as coisas que Vandaliel não recebeu. Eles não morreriam tão facilmente. E por causa da magia que não existia na Terra, a ciência na origem parecia ter sido mais avançada do que na Terra. Portanto, a menos que fossem mortos ou afligidos por doenças graves, como câncer, eles viveriam na origem até os 80 anos ou possivelmente até os 100 anos de idade. De fato, ainda faltava algum tempo. Conteúdo patrocinado. E era difícil imaginar que várias pessoas morreriam simultaneamente. Não há nada que sugira que todas essas 100 pessoas renascerão no Império Amid e em suas nações. Pode ser que eles renasçam no país para onde você pretende ir, além da Serra, ou mesmo em outro continente. Não há garantia de que nascerão de pais humanos. Eles podem nascer do ventre de nós Ghouls ou de uma das outras raças criadas por vida. Bem, pode ser o caso, mas o que Zadiriz estava dizendo era razoável, então Vandaliel não teve resposta. E então Basdia deu o golpe final. Há muitos inimigos que são ameaças para nós além dessas 100 pessoas. Se os humanos despachassem aventureiros classe B e classe A para este ninho do diabo, poderíamos ser destruídos. Um monstro de alto escalão de outro Devils Nest pode vir aqui e construir seu poder, assim como Noble-Work. Essas 100 pessoas reencarnadas aqui não nos dão uma razão para nos separarmos de você, Vandaliel. Foi como Basdia disse. Os Ghouls eram os mais poderosos neste ninho do diabo. Mas se a nação Mirg despachasse seriamente aventureiros de alta classe, eles nem seriam capazes de resistir. Se você não estivesse aqui, não sei se teríamos conseguido vencer a batalha contra os orcs. Mesmo que tivéssemos, ainda não poderíamos ter filhos e não poderíamos manter a aldeia. Não faz sentido fugir porque você está com medo de algo que vai acontecer daqui a décadas. Bem, pode ser o caso também, mas isso também era razoável, então Vandaliel não podia negar veementemente ou fazer qualquer observação contra isso. Para os Ghouls, coisas que ameaçavam sua existência existiam naturalmente, então era a escolha óbvia lutar para sobreviver às ameaças ao invés de tentar evitá-las. Prepare-se para eles em vez de viver com medo deles.
Se você nos deixasse e então aquelas 100 pessoas começassem a caçar monstros de qualquer maneira, acho que acabaria da mesma forma independentemente. Considerando isso, seria mais reconfortante ter você por perto, Van. Eu não tinha pensado nisso. Vandaliel ficou sem palavras de surpresa. A verdade é que havia uma grande possibilidade dos reencarnados caçarem monstros em larga escala, mesmo que Vandaliel não estivesse envolvido com eles. Afinal, eles eram pessoas fortes e no mundo de Lambda, os monstros eram maus. Eles provavelmente caçariam monstros para satisfazer seu senso de justiça ou simplesmente para ganhar dinheiro e fama rapidamente. Vandaliel ficou em choque, mas surpreendentemente foi Vigaro cuja opinião decisiva mudou a opinião de Vandaliel. Tenho certeza que esses caras não são tão fortes para começar, Vandaliel. As palavras de Vigaro deixaram Vandaliel perplexo. Certamente seriam fortes. Eles teriam poder além de toda razão. Eles seriam tão fortes que alguém pensaria que era injusto. Aquelas 100 pessoas, nem tão fortes assim? Claro que eles vão ser fortes. Definitivamente muito mais forte do que eu. Mas eles podem morrer, certo? Então você será capaz de matá-los. Vigaro disse isso como se fosse óbvio, e Vandaliel reflexivamente começou a objetar. Não tem como isso, E então ele de repente percebeu. Isso mesmo, eles definitivamente poderiam morrer. Hardcore concedeu a essas 100 pessoas habilidades semelhantes a trapaças com exceção de Vandaliel. Ele os protegeu com boa sorte. Ele os guiou com um destino. No entanto, o objetivo da Hardcore era usar essas pessoas que morreram na Terra para desenvolver o mundo de Lambda. A única razão pela qual ele os reencarnou na origem primeiro foi para que ganhassem experiência. As coisas foram preparadas para que eles reencarnassem em Lambda enquanto morriam na origem. Seria um problema se eles não pudessem morrer. Se eles não morressem no Origin, eles nunca seriam enviados para Lambda. Portanto, entre as habilidades de trapaça concedidas a eles por Hardcore, não haveria nenhuma que os impedisse absolutamente de morrer ou serem mortos. Eles podem possuir habilidades semelhantes a trapaças que lhes concedem tremendas habilidades ofensivas, mas se suas habilidades defensivas forem normais, eles podem ser mortos. Eles podem se mover em velocidades ultra altas, mas morreriam se adoecessem pelo feitiço Incurable Disease. Eles podem ter habilidades de regeneração rápida que os permitiriam regenerar membros decepados, mas se seus cérebros e corações fossem destruídos simultaneamente, eles morreriam. Eles podem ter as habilidades defensivas finais, mas se afligidos com Agem, eles morreriam de velhice. Nenhum desses métodos seria simples. Seria difícil, vidas teriam que ser colocadas em risco nessas batalhas. Mas Vandaliel era um mago do atributo da morte. Ele era alguém que podia usar livremente a magia para provocar a morte ou mantê-la à distância. Enquanto seus inimigos fossem seres vivos que um dia morreriam, definitivamente haveria uma maneira de Vandaliel matá-los, e ele deveria ter um meio de fazer isso. Eu me pergunto por que não tinha percebido uma coisa tão básica até agora, Vandaliel. É natural temer aqueles que têm o que você não tem. Zadiris. Eles mataram você uma vez, não é? Não posso culpá-lo por pensar que não pode vencê-los. Vigaro. Vandaliel caiu de joelhos quando Zadiris e Vigaro adivinharam corretamente as razões pelas quais ele temia tanto aquelas 100 pessoas. Tenho pensado nisso desde que nasci, por quase 3 anos, mas nunca pensei nisso. Porque você apontou isso, tenho mais esperança para o futuro. Obrigado. Vandaliel. Isso nos ajuda a ser aliados com você. Não se preocupe com isso. Vigaro. Vigaro mostrou suas presas que eram maiores do que eram ontem em um sorriso, parecendo que ficaria satisfeito, desde que Vandaliel não trouxesse a ideia de desistir do título de rei novamente. Bem, podemos ser um obstáculo para você quando você está tentando se tornar um aventureiro e nobre. Vigaro. Quando chegar a hora direi às pessoas que domei você. Se isso não funcionar, vou acumular tantas conquistas que eles não podem me ignorar. Vandaliel. Você se libertou, Van. Bas-dia. Até ele poderia matar aqueles com habilidades de trapaça. Quando Vandaliel percebeu isso, suas preocupações na vida foram cortadas pela metade e sua cabeça ficou mais clara. Ele ainda pretendia matar inimigos como o sumo sacerdote Gordon e Heinz, e estava confiante de que se ficasse mais forte, seria capaz de fazê-lo. Deixando a Terra e a origem de lado, ele tinha habilidades neste mundo e até possuía 100 milhões de mana.
Se ele pudesse dominar o uso desta mana, sua vingança e matar os trapaceiros seria possível. Havia montanhas e vales íngremes à sua frente na vida, mas ele sentiu como se tivessem se tornado um pouco menos íngremes. Sentindo-se revigorado, Vandaliel lembrou-se de algo que pretendia dizer assim que o sol nascesse, mas ainda não havia dito. Ah, acabei de me lembrar. Os humanos estavam se preparando para exterminar a Vila Orc, e agora descobriram que nós já fizemos isso. O que deveríamos fazer? Garoto, essa é a preocupação mais premente. Parecia que a reunião continuaria por algum tempo. Conteúdo patrocinado. Luciliano estava pálido e se sentindo tenso pela manhã. Esse é o fim do meu relatório. Ele estava de joelhos entregando um relatório a seu empregador, o nobre bigodudo Berno Balchesse, e a uma fileira de cavaleiros. E havia um homem de meia-idade com estatura mediana nos primeiros anos de sua vida sentado à cabeceira da mesa. Embora Luciliano não fosse especialista em combate, ele era um aventureiro que havia atendido inúmeros pedidos de nobres ao longo dos anos. Esse homem não era o tipo de pessoa cuja presença deveria causar nervosismo em um aventureiro como Luciliano. Porém, todas as vezes que Luciliano se postava diante dele, sentia sua espinha esfriar e experimentava uma desagradável sensação de tensão. Esse relatório é a verdade, eu presumo? Sim, Marechal Palpape. O nome do homem era Marechal Thomas Palpape. Ele ocupou o posto de conde da corte, mas esse foi o posto que recebeu porque este país de Mirg era uma nação do Império Amid. No Império, o título de marquês era mantido apenas por membros da família real das nações do Império. Ele era um marechal capaz cujas habilidades e realizações eram tão grandes que se Mirg fosse uma nação independente em vez de fazer parte do Império, não seria surpreendente para ele manter o posto de marquês, ou mesmo duque. TLN, depois de algum trabalho na Wikipédia, descobri que o conde está abaixo do posto de marquês. Palpape é apenas um conde porque a posição acima disso, marquês, é reservada para membros da família real. Duque está acima do posto de marquês. Essas partes foram complicadas de traduzir, mas tenho certeza de que entendi. Desde que ele ascendeu a esta posição, a nação Mirg resistiu a ataques do reino de Orbaume. A ordem pública foi melhorada e trabalhou com aventureiros para se envolver em lidar com vários grandes incidentes nos quais monstros começaram a transbordar de Devilsness. Eu vejo. Os nobres orcs foram aniquilados e seus subordinados foram dispersos. Essa é uma notícia extraordinariamente agradável, não é, Marechal Dono? O Visconde Balchesse parecia verdadeiramente feliz enquanto sorria para o Marechal Palpape. De alguma forma, parecia que até mesmo seu orgulhoso bigode tinha ficado mais brilhante. Ele estava se sentindo aliviado porque não parecia mais haver necessidade de gastar grandes quantias de impostos para contratar aventureiros e despachar soldados, cavaleiros como uma força de extermínio, causando baixas no processo. Havia um forte estereótipo de nobres tratando aqueles que os serviam como descartáveis, mas aqueles que faziam isso sem hesitar eram tolos. Aqueles com alguma habilidade como nobres evitaram baixas sempre que possível. Os soldados eram necessários para manter a paz de uma região, e se alguns deles morriam, nem sempre podiam ser substituídos imediatamente. Era diferente dos soldados e guardas contratados temporariamente, que só precisavam receber equipamentos. Deve-se desejar um certo nível de habilidade e lealdade dos soldados regulares. Isso era especialmente verdadeiro para cavaleiros cujas famílias serviram nobres por gerações. Se os nobres desperdiçassem a vida dos cavaleiros, eles cairiam em desgraça e perderiam o favor das famílias dos cavaleiros que escolheriam outros mestres. As perdas devem ser mantidas baixas, mesmo para soldados recrutados entre a população de classe baixa. Se os jovens que eram os trabalhadores capazes da sociedade morressem em grande número, a produtividade da região cairia e graves problemas econômicos se desenvolveriam. E não havia nada de bom em causar insatisfação entre as pessoas. Os aventureiros eram um caso especial, pois trabalhavam em sua ocupação por sua conta e risco. Mesmo que 10 ou 20 deles fossem perdidos, uma cidade tão grande quanto a do Visconde Balchesse não seria afetada negativamente. Centenas de aventureiros morriam todos os anos apenas na nação de Mirg. Ninguém alegaria que isso era responsabilidade dos governantes. Mas isso só se aplicava a nível nacional.
Se um grande número de aventureiros em uma região diminuísse repentinamente em número demais, o número de monstros em Devil's Nest seria menos regulado e os materiais que os aventureiros obtinham dos monstros se tornariam mais escassos. Haveria consequências para as medidas anti-monstro, bem como consequências econômicas. E como os aventureiros eram essencialmente andarilhos, se houvesse rumores de que um nobre estava forçando os aventureiros a aceitar pedidos irracionais, eles poderiam simplesmente se afastar desse nobre. Isso causaria dificuldades de longo prazo para a região. Portanto, era melhor eliminar ou pelo menos reduzir as baixas. Claro, havia algumas coisas que precisavam ser feitas, mesmo que baixas fossem certas. Exterminar o grupo de 500 monstros de um Noble Orc que planejava atacar a cidade, por exemplo. O grupo de monstros se foi, eliminando a necessidade de formar uma força de extermínio. Isso só poderia ser uma coisa boa para o Visconde Balchesse. Ele não estava interessado em coisas como ter a honra de exterminar monstros poderosos. No entanto, parecia que o Marechal Palpape pensava de forma diferente. Isso não pode ser dito, Visconde Balchesse. Talvez devêssemos aumentar o tamanho da força de extermínio. Não, mais importante, talvez eu devesse pedir ao sumo sacerdote Gordon sua ajuda para matar este vampiro. Vá? Como pode ser isso, Marechal? Os Noble Orcs já foram mortos. O perigo já passou. O perigo não passou. Ele simplesmente mudou, de Orcs para Ghouls. Um grupo de Ghouls que venceu uma batalha contra um grupo de 500 monstros liderados por um Noble Orc. Embora Luciliano não tenha confirmado isso, provavelmente existem Ghoul Mages. Existe até uma chance de que existam alguns de classe superior, como High Mages ou Berserkers. Ou você sugeriria que tal grupo de monstros não é uma ameaça? O Marechal Palpape estava certo. Para os humanos, Orcs e Ghouls eram ambos monstros. As únicas diferenças eram que os Ghouls tinham mulheres, então eles não precisavam abduzir mulheres humanas com tanta frequência, e eles não costumavam sair dos Devil's Nest. Mas essas diferenças foram suficientes para os cavaleiros do Visconde Balchesse discordarem. Mas Marshal, nunca houve nenhum caso confirmado de Ghouls agindo fora do Devil's Nest, muito menos em um grupo. Não é seguro assumir que os Ghouls não sairão do ninho do diabo? Em particular, os Ghouls daquele Devil's Nest nem mesmo lutam contra aventureiros, são relativamente dóceis. E como o aventureiro relatou, os monstros liderados pelo Noble Orc estavam usando as fêmeas Ghouls como mães, não estavam. Este incidente não é simplesmente os Ghouls se vingando dos Orcs? Os Ghouls que tinham o poder de derrotar os Noble Orcs e seus subordinados eram realmente ameaçadores. No entanto, não foi nada além de uma luta pela existência que ocorreu dentro do ninho do diabo. O conflito não se espalharia para fora. Por que havia necessidade de se esforçar para entrar naquele conflito em um lugar que não podia ser visto daqui? Até o Marechal Palpape assentiu, sabendo que havia alguma verdade nesse argumento. De fato, se são os Ghouls que estão lá há muito tempo, esse seria o caso. No entanto, já houve um grupo de Ghouls com uma criança Dhampir entre eles? No entanto, em resposta a esta pergunta, o Visconde Balchesse e seus cavaleiros só puderam dizer que nunca tinham ouvido falar de tal coisa. Considerando a situação, é altamente provável que este Dhampir seja o Rei Ghoul, não é mesmo? Sim, considerando a situação, não posso negar a possibilidade do Dhampir ser o Ghoul King Vandaliel. Luciliano, que até então se mantivera calado, expôs seus pensamentos com um tom que dava a entender que não assumiria a responsabilidade caso estivesse errado. Os Ghouls disseram que Vandaliel estava vindo, e então a criança Dhampir apareceu. Se alguém considerar isso, pode-se razoavelmente deduzir que aquela criança era aquela chamada Vandaliel. E os outros Ghouls disseram que Vandaliel era o Rei Ghoul. Nesse caso, o Rei Ghoul era uma criança Dhampir chamada Vandaliel. Mesmo sendo um Dhampir, era difícil acreditar que uma criança que não podia nem ser chamada de menino ainda era o rei que liderava um bando de Ghouls. Mas não havia base para que alguém negasse essa possibilidade. E além disso, o Marechal Palpape compartilhou uma informação chocante. Na verdade, tem uma boa ideia de quem é esse Dhampir chamado Vandaliel. O que? Isso é verdade, Marechal? Parecia que até os cavaleiros que serviam ao Marechal Palpape estavam ouvindo isso pela primeira vez. Eles estavam murmurando junto com o Visconde Balchesse e seus cavaleiros. Até Luciliano ergueu o rosto surpreso. Cerca de 3 anos atrás. Tenho certeza que até o Visconde Balchesse se lembra dos cartazes de procurado de um elfo negro que sucumbiu à tentação de um vampiro circulando por nosso país.
O nome daquele Darkef era Darcia. E eu fiz meus próprios subordinados investigarem um assunto por via das dúvidas e no processo, descobri que o nome do vampiro que a seduziu é Valen. Não é incomum que os pais usem partes de seus próprios nomes para nomear seus filhos. O filho de Valen e Darcia Vandalieu. Muitos plebeus nomearam seus filhos dessa maneira. TLN. Vou apenas copiar e colar meu TLN anterior sobre isso como um lembrete. Valen é Varen, Darcia é Darushia e Vandalieu é Vandaru. O nome de Vandalieu em japonês é uma combinação das primeiras e últimas sílabas do nome de Valen e as duas primeiras sílabas do nome de Darcia. Conteúdo patrocinado. Mas aquele Dampir não voltou para a Terra? Não, acredito que o único que certamente foi executado foi sua mãe Darkef. Ouvi dizer que o cadáver da criança Dampir que estava em idade de amamentar nunca foi encontrado no final. Que irresponsável! Aqueles da igreja exigem doações tão extravagantes para um trabalho tão bruto? No entanto, mesmo sendo meio vampiro, não havia como uma criança em idade de amamentar sobreviver sem sua mãe. O nome não poderia ser uma mera coincidência? Mas até a idade combina. Não é demais ser chamado de coincidência? Os cavaleiros ofereceram seus próprios palpites confusos. E então eles foram silenciados pela voz poderosa do Marechal Palpape. O que devemos temer é se o Dampir Vandalieu, que é o Rei Gol, não se contenta em apenas sobreviver e está afiando suas presas por vingança. O que acontecerá então? Nem precisa ser dito ponto. As expressões dos cavaleiros endureceram quando eles fecharam a boca. O rosto do Visconde Balchesse ficou particularmente pálido. Um poderoso exército Gol liderado por um Dampir que guardava ressentimento contra os humanos. Não importa como alguém olhasse para isso, esta era uma ameaça maior do que o grupo de monstros dos Noble Orcs. Orcs não eram inteligentes e mesmo que fossem liderados por uma raça superior, sua coordenação era desleixada e haveria muitas aberturas para aproveitar. No entanto, os Ghouls eram muito mais inteligentes que os Orcs e eram uma raça ainda mais proficiente em lutar em coordenação entre si do que os Kobolds. E ao contrário dos Orcs, entre os quais apenas indivíduos superiores podiam usar magia, a maioria das mulheres Ghouls eram capazes de lançar feitiços. Suas capacidades reprodutivas eram muito inferiores às dos Orcs, mas para os nobres e cavaleiros reunidos aqui, essa era uma informação irrelevante. Como os Ghouls derrotaram um grupo de mais de 500 Orcs, os nobres deduziram que seus números seriam os mesmos ou pelo menos 400. Embora, na realidade, o número de combatentes efetivos fosse apenas cerca de 200, incluindo o próprio Vandalieu e os mortos-vivos que obedeciam ao seu comando. Quando aquele grande exército atacasse, suas presas seriam primeiro expostas nesta cidade que ficava perto do Ninho do Diabo. Ninguém poderia culpar o governante daquela cidade, o Visconde Balchesse, por parecer que poderia desmaiar a qualquer momento. M. Marechal, por favor, conceda-me sua ajuda. Claro, Visconde Balchesse. Vamos organizar imediatamente uma força de extermínio maior e erradicar aqueles Ghouls e aquele Dampir daquele Ninho do Diabo. O Marechal Palpape conseguiu garantir a organização de uma força de extermínio maior, embora ainda o fizesse a pedido do governante local. Se essa operação tivesse sucesso e ele conseguisse exterminar o Dampir que havia escapado do sumo sacerdote Gordon, que era conhecido como um caçador de vampiros, sua fama aumentaria ainda mais. Em vez de tentar adivinhar a política sob a superfície, devo sair daqui. Luciliano não queria ver a cara daquele Dampir de novo. Pensando nisso, ele continuou esperando que seu empregador lhe desse permissão para sair.